te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que pela pregação dos apóstolos nos fizeste chegar ao conhecimento de vosso Evangelho, concedei-nos pelas preces de São Simão e São Judas, que a vossa Igreja não cesse de crescer, acolhendo com amor novos fiéis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, no versículo de 12 a 19. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. Passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu o nome de apóstolo. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estava muito dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, de Tiro, de Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a igreja hoje celebra a festa de São Simão e São Judas, que foram apóstolos de Jesus e deram a sua vida por causa do Evangelho. Então, quando nós falamos dos apóstolos, nós falamos da igreja. Quando nós falamos do apostolado, nós falamos da igreja e sua missão evangelizadora. E Jesus, ele, tendo esse caminho que ele já sabia que ia percorrer, e fazendo as suas obras, veio trazer à humanidade a salvação, e a evangelização ela precisava continuar através da sua igreja. Mas a sua igreja através dos escolhidos de Deus. Os apóstolos foram os primeiros a ser escolhidos. Escolhido ali Jesus, no seu tempo de vivência humana,
ele escolheu os seus discípulos ali fisicamente presente e depois foi escolhendo de uma forma diferente e espiritual, e a igreja foi se desenvolvendo, e até hoje a igreja tem muita força, muito poder, e vence muitas as provações e as tentações, as tentações do mal. Mas como Jesus, então, ele escolhe esses seus apóstolos que iam então se organizar para dar continuidade à igreja. Ele sobe ao monte. Subir ao monte quer dizer o lugar de desafio, o lugar de superar as dificuldades, o lugar que precisa buscar o encorajamento se não desiste. Então ele sobe a montanha, ele cria essa condição de ser realmente vencedor. E aí então ele está na presença do Pai. Lá na presença do Pai, ele fica em oração no tempo que ele tinha essa preocupação de escolha. E essa escolha precisava ser uma escolha mais acertada possível, porque estava lidando com pessoas humanas. E Jesus, então, se entrega à oração com os seus, para que pudesse, então, escolher, naquele momento, então, de opressão, de dificuldade, de decisão, ele, na presença do Pai, ao anoitecer, durante toda a noite, as trevas, ele se coloca na presença do Pai. Ao amanhecer, quando tudo se clareia, porque a oração é assim, ela abre a mente, abre o coração, ela dá para nós essa condição de ter uma relação com Deus, por isso a sabedoria penetrar, a esperança, a fé, tudo aquilo que é virtude de Deus, ela aflora no coração. Aí Jesus desce com seus discípulos em comunhão com o Pai, cheio do amor do Pai. E aí então eles descem para a planície, lugar aonde se avista longe, aonde o horizonte é longe. E aí então Jesus escolhe os 12 e dá os nomes que nós acabamos de aqui proclamar. Então, amados, esses são os primeiros escolhidos de Deus. E Deus assim foi escolhendo. Trazendo para nossa reflexão, podemos pensar assim, que também como Jesus teve um momento importante de escolha, ele foi em oração ao Pai. Por isso a igreja se sustenta até hoje, porque Jesus soube escolher e continua sabendo escolher, claro que não com perfeição, porque escolhe os humanos, mas sustenta a igreja. Assim somos nós, precisamos para escolher, precisamos ter uma vida de oração. Todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões, nós precisamos estar na presença de Deus, para que nós possamos ter um horizonte mais amplo, ter uma visão mais alongada, porque a igreja é isso. A igreja não é um ambiente onde eu faço a minha vontade. A igreja é um ambiente onde eu preciso deslumbrar um horizonte aonde eu possa cada dia ir crescendo, porque assim é Deus. Deus ele foi desenvolvendo e crescendo até a glória, assim somos nós. Então, como igreja missionária, nós precisamos subir no monte para colocar nossa vida em oração. E quando Deus nos escolhe, Ele nos escolhe e nos capacita, porque Ele é Deus. Por intercessão de São Simão e São Judas, Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que têm missão na sua igreja, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante.
alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus